Olha, no Momento Unimed dessa semana vai ser uma semana especial, porque é o mês de março, mês das mulheres. Então a gente vai falar sobre a saúde da mulher. E hoje a gente começa conversando com a ginecologista, a doutora Poliana Pacello, que está aqui com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Graciana? Tudo jóia. Prazer estar de volta. Que delícia. Vamos falar sobre a saúde da mulher, que eu acredito que engloba desde o nascimento de uma mulher, né, até ela quando ela está na terceira idade e na velhice. Vamos começar do início. Quando que a gente procura uma ginecologista? Em que fase de idade? Então, vamos lá. Na verdade, saúde da mulher, a gente fala de 9 a 90 mesmo, né, Graciana? Então, a gente deve procurar ginecologista. As mães perguntam bastante isso. É sempre uma dúvida que as mulheres têm, quando levar suas filhas ao ginecologista. E isso é uma questão que não tem tanto uma idade. O que a gente tem orientado as mães ultimamente é que levem as suas filhas quando elas começam a ter a menstruação. E se essa mãe tem dúvida, porque às vezes ela está vendo todos os sinais puberais acontecendo, todas aquelas mudanças no corpo acontecendo, e ela às vezes tem uma dúvida, será que eu devo levar? Na dúvida, leve. Mas a gente orienta geralmente que essas meninas comecem a menstruar, então isso pode acontecer de modo variado em várias idades na adolescência, porque há meninas que menstruam com 10 anos, há meninas que menstruam com 14, e hoje a gente aceita como normal que as meninas menstruem de 9 até 16 anos de idade. Até 16? Até 16, a primeira menstruação. Então não está errado se essa adolescente chegar lá no consultório pela primeira vez com 15 anos e ela menstruou com 12. Às vezes ela não tinha nenhuma demanda, mas uma coisa que é importante, que a gente fala sempre para as mães, é que não deixe para levar no ginecologista só quando existir uma demanda ou um problema. Muito antes de um problema, a gente já começa a conversar com essa menina, ambientar essa menina para que ela crie vínculo com a ginecologista e ela se sinta à vontade. Né? Exato, ela tenha liberdade, ela possa aprender a falar dela, possa entender que aquele é um espaço que ela tem que é dela. Então, essa ambientação toda a gente só faz se houver essa ida periodicial frequente ao ginecologista. Então, assim, é importante começar a partir do momento que a menina menstrua, independente de ter ou não ter algum problema para resolver. E existe, acho que existe, né? Um preconceito com a menina para falar de sexo, tirar algumas dúvidas, né, em relação a isso com a mãe. E aí, como que é? Elas chegam no consultório e elas se abrem com você, começam a perguntar tudo, você pede licença para a mãe, como que funciona isso? Cada ginecologista vai tendo a sua técnica, o seu jeito, que você vai construindo isso com o tempo. Mas, normalmente, a primeira consulta dessa menina, se ela tem, por exemplo, 11 anos, 10 anos, 12 anos, ela é uma menina muito nova, ela está indo pela primeira vez ao ginecologista, então eu gosto sempre que a mãe acompanhe nessa primeira consulta, porque essa menina está tensa, ela está morrendo de medo, ela não sabe o que vai acontecer, ela está com medo de ser examinada, de que ela vai ter que tirar a roupa ali na frente de uma desconhecida, né? Então ela está muito, muito tensa. Então, para a gente não lidar com essa tensão, o que a gente faz? A gente pede para a mãe entrar junto, a mãe tranquiliza, a presença da mãe ali é um fator tranquilizante, e a gente faz essa conversa, que é mais ou menos uma introdução ao que ela vai fazer dali para frente no consultório. Quer dizer, olha, por que você veio? Por que tem que vir? Quantas vezes você virá? De quanto em quanto tempo você vem? E o que a gente vai fazer aqui? Então, é uma consulta mais de orientação no sentido do como ela virá ao ginecologista. Num segundo momento, então, a gente marca uma consulta não tão longe dali, né? A gente já avisa, olha, nessa próxima consulta, eu vou examinar você. Mas o que é o exame de uma menina que não tem vida sexual ainda e o exame de uma mulher adulta? É diferente. Então, a gente já avisa essa menina, olha, a próxima vez que você vier, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Então, a gente deixa essa menina totalmente tranquila. Ela sabe o que vai acontecer, ela não vai ser pega de surpresa, né? Então, a gente faz isso num segundo momento. Numa terceira consulta, é quando a gente já começa a perceber que essa menina já está ficando mais à vontade. Está criando um vínculo. Está criando um vínculo. Então, nessa terceira consulta, às vezes ela vem com alguma dúvida. E às vezes não é uma questão sexual, né? Depende da idade dela, não, né? Então,
Ou sim, ela pode vir com uma dúvida sexual, mas geralmente as meninas mais novas, elas vêm com outro tipo de dúvida. Mas elas já querem fazer alguma pergunta, elas já se sentem à vontade para dizer alguma coisa que a incomoda, uma cólica que incomoda, uma menstruação que ela não está entendendo como que vem, porque na cabeça dela ela acha que está desregulado, né? Então, a gente vai começando a criar esse vínculo e resolvendo essas pequenas demandas que elas vão trazendo. As meninas um pouquinho mais velhas, as meninas que têm 15, 16 anos, geralmente elas já têm a vontade de falar sobre isso, elas querem falar sobre isso. Então a gente sente muito esse ambiente para ver se isso vai ser falado já na primeira consulta, ou se a gente vai deixar para uma segunda, uma terceira, para que ela realmente se sinta à vontade. E é interessante que hoje em dia as mães estão entendendo mais isso, né? As mães estão mais modernizadas, elas estão mais antenadas e elas têm mais confiança no profissional que elas levam, essas meninas, então elas estão dando mais liberdade no sentido de ir construindo junto com a gente ginecologista a ideia de que é o espaço dela e que às vezes é bom ela entrar sozinha, que ela vai ter mesmo que ela não tenha uma grande coisa para contar, porque a gente tenta tirar da menina, Gra, a ideia de que se ela entrou sozinha é porque ela vai falar que ela está fazendo sexo, e a mãe dela não sabe, né? Então a gente tenta desmistificar um pouquinho isso, mas fazer com que ela consiga entrar nessa consulta para começar a falar das demandas dela mesmo. E às vezes ela tem uma dúvida em relação a isso. Às vezes ela já conversou com a amiga, conversou com o namorado. Às vezes é uma questão que está começando a ser discutida com o namorado, a questão sexual. Quando que a gente vai transar, quando que a gente não vai. Tenho que ir na ginecologista primeiro, elas sabem, né? Então a gente vai sentindo para tentar conversar com essa menina de acordo com as demandas dela. O que a gente às vezes precisa tomar cuidado é que uma menina, às vezes, de 10 anos, às vezes uma mãe leva uma menina de 10 anos e a menina, às vezes, nitidamente assim, ela simplesmente teve a menstruação, mas ela não tem nenhuma maturidade ainda emocional, zero. Ela não é uma adolescente ainda, apesar dela estar começando a menstruar. Ela não tem cabeça de adolescente, ela é uma criança mesmo. E às vezes a mãe desesperada leva essa menina para que ela já tenha todas as orientações. Olha, eu trouxe a minha filha, vou deixar vocês à vontade, e a mãe quer sair e achar que eu vou ficar falando toda aquela questão sexual, orientação sexual para ela. Então tudo tem o seu momento, né? A gente tem que sentir bem quem é a menina que está ali na frente, sentir a mãe, o que a mãe também espera, o que a mãe precisa, o que a adolescente precisa. Então a gente vai com calma. Olha só que interessante, né? Vamos falar agora da vida adulta. Aí, antes de falar da vida adulta, a gente tem que fazer um adendo para a vacina, né? A vacina é de grande importância. Isso é importante, elas, né? HPV, isso é importantíssimo. Os pediatras já fazem um bom trabalho orientando as mães a vacinarem as meninas e os meninos. Então, essa vacina, Gra, ela é para todos, né? Não é exclusividade das meninas. Mas a gente tem orientado, sim, as mães. Hoje a gente já fala dessa vacina como uma coisa absolutamente natural do calendário de vacina. Então a gente muitas vezes pede para que numa segunda consulta essa mãe traga a carteira de vacina da menina, da adolescente, e a gente já possa conferir todas as vacinas, porque muitas vezes elas têm dúvida se foram feitas todas as doses ou não da vacina de HPV. Mas essa vacina do HPV, ela é muito importante, porque ela pode conferir num primeiro momento. Veja, me perguntam assim, quem já teve HPV ou quem já teve relação sexual pode tomar a vacina de HPV? Pode e deve. Mas quando a gente faz a vacina numa adolescente que ainda não iniciou a vida sexual dela, a gente está fazendo aquela prevenção primária que a gente chama. A gente está aumentando um pouco os anticorpos dela em relação a um contato futuro que ela vai ter com HPV, porque provavelmente ela será exposta ao HPV. Tem um estudo bem interessante que diz que meninas de 15, 16 anos, quando elas começam a ter vida sexual, 3 meses depois, 85% delas já têm contaminação pelo HPV, quando elas não usam, os parceiros não usam o preservativo. Né? Então essa exposição ela é quase dada como certo em algum momento, porque as pessoas não têm tanta
ainda o entendimento da necessidade mesmo do preservativo. Sim. E às vezes elas usam, mas tem uma ou outra relação que elas não usam, né, que os parceiros não usam, e aí contamina. Então a vacina do HPV ela é extremamente importante. A gente inicia a recomendação a partir dos 9 anos, mas a gente pode fazer essa vacina em qualquer idade, não tem uma idade para terminar. O ideal é que a gente consiga fazer antes da primeira relação sexual. Mas caso isso não seja possível, não é isso que vai inviabilizar a orientação da gente dar a vacina. Olha só, interessante, né? Bom, vamos falar da vida adulta, né? Vamos falar da prevenção, quais são, de quanto tempo a gente tem que ir e fazer o check-up, quais são o protocolo do check-up das mulheres. Perfeito. Bom, então as mulheres, a partir do momento que elas são jovens adultas, elas já saíram da adolescência, são jovens adultas, elas devem começar a frequentar o ginecologista uma vez por ano, né? Então é o que a gente chama de consulta de rotina, que às vezes nessa consulta existe alguma demanda, existe algum problema, alguma queixa que essa mulher faz, e às vezes não. Às vezes ela vai porque ela sabe que é importante que o médico faça algumas perguntas para ela, mas que ela não necessariamente tem uma queixa a ser resolvida. Então essa consulta de rotina depende da faixa etária. Então vamos começar. Dos 20 até os 40, o importante é que a gente discuta com essa mulher contracepção, quer dizer, se essa mulher é sexualmente ativa, o que é importante ela fazer para que ela possa planejar as gravidezes dela. Quer dizer, como ela deve evitar uma gravidez não planejada, não desejada, né? Então essa é uma discussão importante que a gente faz nesse universo entre 20 e 40 anos. E como exames que a gente solicita nessa fase, a gente costuma fazer o Papa Nicolau, que a gente já inicia logo na adolescência, no final da adolescência, no início da vida adulta jovem, e a gente vai com esse Papa Nicolau para a vida toda. E a gente faz também, às vezes, um perfil lipídico, a gente checa uma glicemia, faz aqueles exames bem básicos para a gente conhecer aquela paciente que está ali na nossa frente. Quer dizer, como é que é o colesterol dessa moça? Que orientação alimentar, dietética você vai dar para ela? Como é a glicemia dela? Ela pratica exercícios, não pratica? A alimentação dela está saudável? Ela está sobrepeso? Então, são todas coisas que a gente considera nessa avaliação de rotina, nessa consulta de rotina. A partir dos 40 anos, essa mulher, a gente tem uma outra preocupação com ela que começa então sendo o câncer de mama. Então existem os protocolos que a gente segue, protocolos internacionais e brasileiros recomendam que a partir dos 40 anos a gente faça o rastreamento do câncer de mama. Então nesse momento o que a gente solicita é a mamografia. E dependendo da característica da mama dessa mulher, se é uma mama que tem muita glândula, que é o que a gente chama de mama densa, ou se essa mulher já tem alguns nódulos que são benignos, se a gente tem alguma dúvida durante o exame de palpação dessa mama no exame físico, a gente pode solicitar conjuntamente o ultrassom de mama. Mas é importante, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, porque essa é uma dúvida frequente das mulheres no consultório, que o ultrassom de mama, ele não faz rastreamento de câncer de mama. Então não há os dois. Tem que ser feito os dois. Na verdade, o ultrassom ele serve às vezes como um complemento da mamografia, e em algumas vezes ele não precisa nem ser realizado. Mas quem faz o rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Então muitas mulheres jovens adultas, aí na faixa dos 30 anos, ou mesmo antes, 20 e poucos anos, elas querem fazer ultrassom de mama, porque elas têm a ideia de que o ultrassom vai fazer essa prevenção. Não faz. Não faz. O que faz é a mamografia, e os protocolos recomendam que a gente faça a partir dos 40 anos, tá? Então, com isso, a gente vai até... Agora a gente tem o Papa Nicolau, o exame de sangue, a gente tem a mamografia e, em alguns casos, o ultrassom de mama, e com isso a gente vai até os 50. Aos 50 anos, essa mulher está próxima da menopausa, então o que entraria como exame de rotina para ela? Todos que a gente fez até agora, até os 49, e aí a gente entra com o ultrassom transvaginal, né? Para a gente ter uma noção de como é que está esse útero dela, se não houve algum motivo para ela fazer antes esse exame, porque às vezes a gente está examinando uma paciente
e detecta, através de um toque vaginal, que essa mulher tem um útero aumentado, levemente endurecido. Então, a gente vai solicitar um exame de ultrassom transvaginal para tentar entender o porquê daquela alteração que a gente está percebendo no exame físico. Mas o de rotina seria De rotina a partir dos 50 anos, né? E com isso a gente vai aí até... Aí vem a pergunta, com que idade a gente para de fazer exame de rotina? Nunca. Nunca, na teoria é nunca, né? Porque a gente cuida enquanto a gente está vivo. Claro. A gente tem que ser bem cuidado sempre. É claro que as prioridades acho que vão mudam, mudando, elas né? mudam. Que nem uma mulher que entra na menopausa é diferente da aquela que tem 20 anos, que começou a vida adulta. Né? E uma mulher de 80 anos também tem outras demandas que são diferentes da mulher de 40, de 50 anos. Então, talvez os exames não sejam os mesmos. A gente, dependendo caso a caso, a gente vai abrindo mão de alguns exames ou acrescentando outros, né? É importante falar também que a gente faz uma orientação para as mulheres de 50 anos na consulta de rotina, que elas devam ter um cardiologista, que elas precisam procurar o colega cardiologista, porque a gente sabe que a prevalência de infarto nas mulheres após os 50 anos é mais elevada. Então, é o cardiologista que vai estar atento para essa questão. Então, a gente recomenda. E a gente também recomenda que essas mulheres façam um exame de colonoscopia com o colega gastro, né, que é quem faz a solicitação do exame, que faz a análise desse exame, como um rastreamento do câncer de intestino. Esse não é um exame periódico que a gente faça todo ano ou a cada 2 anos, isso é muito pessoal. Isso depende do resultado do primeiro exame, que é o que vai definir a frequência, a periodicidade da realização dessa colonoscopia. Mas são coisas que a gente tem como fazer prevenção, por isso a gente recomenda. A gente não tem prevenção para todas as doenças, não tem prevenção para todos os cânceres, mas aqueles que a gente tem e conhece, a gente tem obrigação de correr atrás, de fazer. Olha só que interessante, né? Hoje a gente bateu um papo falando sobre vários períodos da mulher, da importância da prevenção, desde os 9 anos, como ela disse, dos 9 aos 99, vamos falar isso. 99, que tá cada vez, a gente está chegando. E cada um com a sua rotina, cada um na sua faixa de idade, mas é muito importante a prevenção. Quando a gente fala de saúde da mulher, eu sei que aborda muita coisa, hoje a gente começa falando na parte de ginecologia, que também é de grande importância, senão eu falo que, eu li até um livro, que eu não me lembro quem era o autor, dizendo que as mulheres são regidas pelos hormônios, né? Dependendo do hormônio que você está, uma hora você está super consumindo, aí depois você está triste, depois você está alegre, a gente vai sendo regida pelos hormônios, então a gente tem que ter realmente uma parceria com uma ginecologista para estar aí auxiliando e ajudando a gente. Fora isso, é claro, né, nas doenças sexualmente transmissíveis, falando também sobre o câncer, que a gente ouve muito de mama, o câncer de útero, né, de ovário, enfim, tem vários outros. Então, hoje a gente conversou com a doutora Poliana Pacello, onde a gente fala um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. Quero agradecer a sua participação. Se a gente entrasse na menopausa, doutora, nossa, a gente ia ficar não saía daqui. E aí fica aberto o convite para que você retorne aqui no estúdio, para a gente falar desse assunto tão grandioso, né, e tão importante para a mulher nessa fase. Um grande beijo para você e até uma próxima. Muito obrigada, Gra, pelo convite.